Nós precisamos de um Brasil curado, sarado, em todos os sentidos, político, emocional, na economia. Nós precisamos. Amém, irmãos? Queridos, vamos para a palavra do Senhor. Está lá, abra aí sua Bíblia comigo, no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 9, versículo 1 a 13. Vamos para a primeira leitura de hoje. Evangelho de Marcos, no capítulo de número 9, a partir do versículo 1. Vamos ler do 1 até o 13. Amém? Antes de ler, cumprimenta o irmão que está do lado, que está atrás. Diga como é bom você estar aqui nessa noite. Seja bem-vindo a esta casa de oração. Você que está vindo pela primeira vez, seja bem-vindo a esta casa de oração. Receba o nosso abraço. Amém? A gente vive num mundo hoje que as pessoas não se cumprimentam mais. Não é não, meu irmão? Não se dá mais bom dia, não se dá mais boa tarde, não se pede mais licença. Né? Já parou a pensar nisso, Jás? Você entra no elevador, as pessoas olham para você assim, ponta a cabeça. Né? Eu falo logo, bom dia, boa tarde, boa noite, para dar logo 1-0 logo, para quebrar logo o gelo. E as pessoas estão assim, né? Pisam no pé, e não pedem desculpa. E nós somos sal da terra, luz do mundo. Amém? Se a gente não cumprimentar os irmãos com a paz, se o irmão não der a paz de volta, a paz vai voltar para você. Amém, irmãos? Quem achou, diga amém. Diz assim na minha Bíblia: dizia-lhes também, em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há de que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou a sós em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremo brancas, como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceram-lhes Elias e Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com uma sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros, que seria aquilo, ressuscitar dos mortos? Interrogaram-no, dizendo: por que dizem os escribas que é necessário Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e todas as coisas restaurará. E como está escrito, o Filho do Homem, que ele deva padecer muito a ser avilitado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram tudo o que quiseram, como dele está escrito. Senhor, nós cremos no teu poder e na tua palavra, e queremos declarar que os nossos corações estão sedentos da tua palavra, estão sedentos da tua presença, Senhor. Fala conosco nessa noite, Espírito Santo. Fala conosco, meu Pai, nos mostra o caminho que devemos seguir. Nos ensina. Nessa noite, nós oramos, gratos a Ti,
em nome de Jesus. Amém? Pode tomar assento aí, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus, meu irmão. Amém? Esse capítulo 9 do Evangelho de Marcos, ele é, o início dele é uma conclusão do capítulo 8, onde Jesus chega para os seus discípulos e fala: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. E verdadeiramente é isso que temos que fazer. Para seguir a Jesus, nós precisamos tomar as nossas cruzes e seguir a Ele. Deixar tudo de lado lá, tudo que não presta, tudo que não agrada a Deus, e carregar a nossa cruz com Ele, seguir a Jesus. Né? E aqui, Jesus, ele fala para os seus discípulos alguns princípios que norteiam o reino de Deus. E nós, como cristãos, como servos, como filhos, precisamos entender quais são esses princípios que norteiam o reino dos céus aqui na terra. Logo no primeiro versículo aí, Jesus diz e faz uma declaração: em verdade vos digo, dos que estão aqui, alguns há que não provarão a morte, não vão morrer, sem que vejam o reino de Deus com poder. O que é que Jesus quis dizer com isso? Sobre aqueles discípulos que estavam com ele, os apóstolos que estavam andando com ele, o que é que ele quis trazer para a gente entender? Bom, alguns teólogos afirmavam que os discípulos iriam testemunhar, iam ver a sua morte e a sua ressurreição. E foi justamente isso que aconteceu. Eles viram, João ficou aos pés da cruz, olhando a crucificação do Cristo, daquele que há dias atrás havia chamado Lázaro do sepulcro, mas ele estava na cruz. Como é que pode uma coisa dessa? Aí trouxe confusão para a mente de alguns discípulos, por isso que alguns fugiram. Mas João permaneceu, olhando o autor da vida, dando a sua vida por nós. Estão entendendo? Digam amém. Outros teólogos afirmam que aqueles discípulos e aqueles apóstolos iriam participar do dia de Pentecostes, que foi um grande mover do Espírito Santo de Deus sobre aqueles homens e mulheres que permaneceram em Jerusalém, orando, buscando a face de Deus. E foi um fogo, né? Línguas repartidas como fogo descendo naquele lugar. Porque Jesus falou: olha, o reino virá com poder. O reino de Deus é power, é poder. E o reino de Deus está aí, irmãos, está estabelecido. Ele não virá, ele já veio, ele já está. Por isso que Jesus declarou: olha, alguns de vocês não vão morrer, porque vocês vão ver a glória do Pai na terra através do Filho e do Espírito. Quem está entendendo comigo, diga amém. E aí, após 6 dias, Jesus faz essa declaração. Aí no versículo 2 ele: e 6 dias depois, Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João. Diga comigo: Pedro, Tiago e João. E chama eles: vamos aqui, vem comigo aqui, bora aqui comigo. Vamos ao monte, porque eu quero mostrar algo para vocês. Por que Jesus não pegou os outros
discípulos, não pegou os 12, para ir todos os 12 para ver a glória. Por quê? Porque Jesus chama aqueles que estão mais próximos dele. Quando mais nós nos aproximamos do Pai e do Filho e do Espírito, mais nós teremos intimidade com Ele. Mais coisas Ele vai nos trazer, mais coisas Ele vai nos revelar, mais coisas Ele vai nos mostrar. Quando mais nós nos afastamos do Pai, mais nós ficamos frios. Estão entendendo? Diga glória a Deus. 6 dias depois, Ele pega Pedro e Tiago e diz: eu vou levar vocês para o monte. Mas por que o monte? Porque havia um costume em Israel de se buscar a Deus em lugares altos, no pináculo, em montes. Deus é conhecido em Israel como Deus dos montes e Deus dos vales. O salmista disse no Salmo 121, eleva os meus olhos para de onde virá o meu sol. Vem do que fez os céus e a terra. Mas você pode buscar Deus nos montes hoje? Pode. Se você gosta de ir para o monte, vá, meu irmão, não tem problema nenhum. Se você gosta de ir para o seu quarto, vá, meu irmão. Busque a Deus no seu quarto. Se você quiser buscar a Deus na sua sala, mas não pare de buscar a Deus. Entende, irmãos? Tem alguns irmãos que acham, não, eu preciso ir para o monte, porque no monte eu vou buscar a Deus, eu estou mais perto dEle, eu vou ter comunhão com Ele. Ah, meu irmão, vá, glória a Deus, eu não estou aqui para, sabe, o importante é buscar a face do Pai. Tem pessoas que buscam a Deus no quarto, que é mais forte do que o monte. Tem pessoas que buscam a Deus no monte, que é mais forte que é no quarto. Mas o mais importante é buscar a Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. E Deus retira esses homens à parte, porque Jesus queria mostrar algo para eles. Olha, não existe somente o mundo físico, porque quando Jesus vai para lá, há a transfiguração. Vamos ler o texto? Vamos para o texto? Versículo 3. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremos brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. A glória de Deus desceu naquele lugar. As vestes do Filho do Homem ficaram brancas como a neve. Aleluia. E Ele quis dizer para eles, olha, eu quero mostrar a minha glória. Eu quero me revelar para vocês. João, Pedro, Tiago, olha quem sou eu. Isso, e outra coisa, desconecte desse mundo material. Há também um mundo espiritual. A gente fica muito preso a esse mundo material, né? Olha para as coisas materiais, para as conquistas. Ah, eu quero vitória, eu quero isso, eu quero minha bênção, eu quero aquilo, eu quero conquistar, eu quero vencer. Não é pecado você fazer nada disso, mas desconecte-se um pouco desse mundo e se conecte ao mundo espiritual, porque há um mundo espiritual, há uma batalha espiritual, uma guerra espiritual sendo travada, irmãos. O mundo espiritual é real. Não sei se você já teve o dom, você tem o dom de ter visões, de ver anjos, de enxergar batalhas. Tem pessoas que têm esse dom. E vê, enxerga e olha, Deus mostra. Estão entendendo, irmãos? Jesus queria mostrar isso para eles. Olha, eu sou aquele que deixou a glória e vim para vocês. Só que os discípulos não estavam conectados. Eles estavam completamente desconectados. Ficaram assim, sem entender o que estava acontecendo.
Querido, se eu estivesse nesse negócio aí, no monte com Jesus, ele se revelando para mim, meu irmão, ia ser tanto glória, tanto aleluia. E muitas vezes nós estamos assim, desconectados daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Muitas vezes Deus quer nos chamar à parte, quer nos chamar no particular, para mostrar o que está acontecendo, e nós ficamos desconectados. Não enxergamos a batalha que está pela nossa frente, e queremos fazer com a força do nosso braço. E não é com a força do nosso braço. Não é carne nem sangue. Estão entendendo, irmãos? Eles ficaram completamente desconectados. E aí, o que aconteceu? Jesus falou: eu quero que o Pai revele para vocês quem sou eu. O Pai revela o Filho para eles. E eu pergunto para você nessa noite: quem é Jesus para você? Quem tem sido Jesus para você? Você acha que só tem esse mundo? Esse mundo que a gente está vivendo aqui? Material. Um mundo que as pessoas querem um passar por cima do outro, querem se destacar mais do que o outro. A gente tem que olhar para as coisas espirituais. Principalmente nesse tempo que a gente está vivendo. Estamos vivendo tempos difíceis, irmãos. Tempos não são fáceis. Por isso que eu digo, os homens espirituais vão se destacar dos meninos espirituais. Quem é homem espiritual, permaneça como homem espiritual. Quem é menino vai ficar como menino. Paulo disse isso. Quando eu era menino, eu agia como menino, eu falava como menino, eu me posicionava como menino. Agora que eu cresci, sou homem, quero ser um homem espiritual. Jesus quis dizer para ele, vejam quem realmente eu sou. Eu sou quem sou. E aí no versículo 4 acontece outra coisa tremenda. Aparecem para eles, versículo 4, e apareceram-lhes Elias e Moisés, e falavam com Jesus. Elias, o profeta, está ali, e Moisés também está ali. E Jesus também está ali. Elias representava ali os profetas de Israel, que profetizaram, que Deus mandou para profetizar para o povo, para dirigir o povo, para trazer o recado de Deus para o povo. Moisés estava representando ali a lei, os 613 mandamentos, o decálogo, os 10 mandamentos, que era a lei que estava ali sobre o povo, mas a lei não salva, e não tem como salvar ninguém. Mas Jesus é superior aos profetas. Jesus é superior a Moisés. Jesus é superior à lei. E Jesus ali representava a nossa redenção. A sua redenção. O poder estava sobre o Filho. E Deus queria mostrar justamente para eles: olha, eu mandei os profetas. Eu mandei a lei. Moisés escreveu a lei para o povo. E agora eu estou mandando aquele que é superior, que tem o nome acima de todo nome, no céu, na terra e embaixo da terra, o meu Filho. Por isso o Senhor fala, aqui no versículo 4, versículo 5. E apareceram Elias e Moisés e falavam com Jesus. Versículo 5. Pedro, tomando a palavra, disse: Jesus, mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mas eles estavam desconectados, eles não se ligaram.
Tem muito crente assim que está completamente desconectado. E Deus quer que você volte para a realidade. Ei, acorde, desperte. Volta para a realidade, irmão. Porque eles falaram, não, bora fazer uma cabana. Era costume deles construir as cabanas para dormir, para comer, para sentar. Mas o momento não era aquele. O momento era algo profético de Deus, querendo mostrar algo, dizendo, olha, Jesus, o meu filho, escute a Ele. É Ele que tem o poder. Estão entendendo, irmãos? Diga amém. E aí o versículo 7 diz, e desceu uma nuvem que a cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia, este é meu filho amado, a ele ouvi. O que é que Deus estava falando ali para a gente, para mim? Falando para Tiago, falando para João e falando para Pedro. E falando para mim, para Fábio, para você. Olha, mundo, planeta Terra, escute o que Jesus disse. Igreja do Senhor, escute o que Jesus diz. Servo, serva, filha, filho, escute o que Jesus diz. Quem nós temos dado ouvidos nesses dias? A quem você tem escutado? O Senhor está dizendo, escute a meu filho, a ele ouvir. Estão entendendo, irmãos? A quem nós temos dado ouvido? Não precisa mais ouvir os profetas, não precisa mais ouvir a lei. Escute a Jesus. Ele é a representação máxima minha aí na terra. Quem você tem dado ouvidos? A gente ouve fulano, a gente ouve Beltrano, a gente escuta ciclano, a gente ouve isso, a gente ouve aquilo. Mas o centro da vontade de Deus é escutar ao Senhor. Escutar a Jesus. Por quê? Porque há poder em Jesus. Há autoridade em Jesus. Há vida em Jesus, irmãos. E ele disse, está lá em Marcos 16, eis que te dou autoridade para que você pise em serpentes e em escorpiões. Jesus passou uma procuração para mim e para você. E sabe como é que você tem essa autoridade? Se revista de autoridade em Jesus através da oração. Quando nós nos revestimos de autoridade, quando nós buscamos a face do Senhor, quando nós estamos orando, nós nos revestimos de autoridade de Deus em Jesus. Estão entendendo? Estão comigo? Diga amém. A Ele escute. A gente não precisa escutar A, B, C, D, não, vamos escutar Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo de Nazaré. É simples. Mas os discípulos que estavam ali, os 3, estavam desconectados. Eles não estavam ligados e muitas vezes tem muito crente que está assim, está completamente desconectado. Não fica ligado, não fica atento à vontade de Deus, à vontade do Pai. Não presta atenção, não se liga. Aí vem uma coisa que tira da atenção e, sabe, sai. Centralize. Escute. Olhe o que Jesus tem para fazer na sua vida. Estão entendendo, irmão? Diga amém. E aí, repentinamente, versículo 8. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão Jesus com eles. Então Elias sumiu, Moisés sumiu, a nuvem sumiu. A glória deixou? Não, agora está em Jesus.
Eles olharam, cadê? O poder está nele. O poder está em Jesus. Está entendendo, meu irmão? Aquele momento maravilhoso, que deve ter sido um momento sublime, você quando faz uma oração no seu quarto, você fecha a porta do quarto, que você está ali orando, o fogo cai. Imagine se você está com Jesus, e aparece Elias, Moisés e Deus falando, o Pai falando, esse é meu filho, aí ele ouvir. Irmãos, era um negócio tremendo. Nós precisamos estar ligados em Jesus. Sumiu tudo ali, mas Jesus ficou. Mas pastor, eu não estou vendo mais Jesus. O Espírito está em nós. O Espírito, ele disse, eu vou para meu Pai, mas eu mandarei o outro Consolador, o Espírito Santo da aliança. Ele está em você, ele mora em você. Estão entendendo, irmãos? Ele está conosco. E aí vem a segunda parte dessa. Eles desceram do monte. Jesus fala com eles, por favor, não conversa nada com ninguém sobre o que aconteceu aqui. Não fala nada. Até que eu morra e ressuscite. Mas o que vocês viram aqui fica só entre nós. A gente tem mania, né? Nós temos a mania de tudo que Deus nos revela, a gente quer contar para todo mundo. Tem coisas que Deus revelou a você que fica só para você. Entendeu, irmão? Tem coisas que Deus te mostrou que fica só para você. Não conte, se Deus falar para você, não compartilha com ninguém, não compartilha com ninguém, meu irmão. É você e o Senhor. Por isso que o Senhor falou, não quero que vocês compartilhem, eu não quero que vocês falem nada. Porque se vocês falarem, eles não vão entender. Porque se eles estavam lá em cima, e eles ficaram ali atordoados, sem entender o que estava acontecendo, imagine eles contassem lá embaixo para os outros. Tanto que os outros curiosos perguntaram, e aí, o que foi que aconteceu lá? Me diga aí, Pedro, qual foi o caso? O que foi que vocês demoraram tanto assim? O que vocês estavam fazendo lá em cima? E Pedro, não, pai, depois a gente conversa. E aí, Tiago, o que foi que aconteceu? Rapaz, porque nós somos curiosos, né? Não é só o crente não, qualquer pessoa é curiosa de saber. Tem coisas que você vai estar com Deus, diante do Senhor, em oração, que é você e Ele. Não compartilhe, não fale, não diga, não revele. Tem sonhos que o Senhor vai te dar que você não precisa falar com ninguém, fica só entre você e o Pai. Depois que acontecer, aí você fala. Estão entendendo, irmãos? Tem coisas que às vezes Deus me mostra que eu sonho, eu fico para mim, eu oro, entrego na mão do Senhor, eu fico orando em cima daquilo. Depois que acontece, eu digo. Estão entendendo? Cuidado com o que você diz, cuidado com o que você fala. Então eles desceram ali, e uns ficaram questionando um outro, nos versículos 10, 11 e 12. E o Senhor fala sobre Elias, que há uma pergunta de uns, cadê Elias? Quem é? Elias já veio, e já fizeram tudo com ele. E a segunda parte vai dos versículos 14 até o 29, que a gente vai ler aqui para a gente entender o que aconteceu, porque aqui também tem princípios do reino. Vamos lá? E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas, quem é que discutis com eles? E um na multidão respondendo disse, mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este onde quer que eu apanhe, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando,
E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei ainda? Trai-me aqui. E trouxeram-no. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio. Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entreis mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhe: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Esse também é um texto bastante conhecido, muito utilizado em pregações. Os discípulos estavam desconectados, irmãos. Mesmo aqueles que estavam lá no monte, depois da transfiguração, ainda estavam sem entender o que estava acontecendo. Quando nós estamos desconectados do reino de Deus, nós não entendemos o que está acontecendo. A gente deixa o inimigo sapatear. Mas quando nós estamos conectados, ligados no trono, ligados na glória do Senhor, aí as coisas acontecem. Porque nós estamos juntos com o Senhor. Veja aí que Jesus, no versículo 19, faz uma declaração dizendo: ó geração incrédula. Por que que ele disse isso? Por que que ele classificou toda uma geração como incrédula? Bom, primeiro, ele pode estar falando isso por conta do pai do menino, que não estava mais acreditando na cura daquela criança, ou daquele jovem, daquele adolescente. Porque a enfermidade que ele estava vivendo através do espírito maligno era desde a infância. Desde pequeno o menino sofria com essa situação, causada por um espírito maligno. E muitas vezes as pessoas se acostumam com a enfermidade. Diz assim: vou tomar meu remédio mesmo, eu vou ficar assim mesmo, eu já me conformei. Ele se conformou. Entendeu? Não estou dizendo aqui para ninguém parar de tomar medicação, viu? Porque eu também tomo medicação, e quando eu tomo, eu digo: Senhor, esse vai ser o último que eu estou tomando, porque eu creio que o Senhor vai me curar. Eu creio no teu poder na minha vida. Eu tomo 2, um de manhã e um de noite. Eu creio que eu vou parar de tomar essa medicação. Entendeu? Então aquele homem, ele estava por ver o sofrimento diário, desde criança, desde pequeno, sofrendo, aquele filho dele, ele se acostumou com aquilo. Mas o Senhor preparou o cenário, preparou o momento, o dia. E a fé não estava no homem, estava no próprio Jesus.
Por isso que ele declara: geração incrédula. Tem muito crente assim, incrédulo. Tem muito crente que não acredita mais, não crê mais. Se acostumou. E deixa o diabo sapatear, deixa o inimigo fazer. Vocês estão comigo? Diga amém. Teve um silêncio agora, não teve um glória, não teve um aleluia. Qual foi o caso? Por que esse silêncio? Nós não devemos nos acostumar com nada que acontece nas nossas vidas. Nós temos que crer que Deus pode virar o jogo, que Deus pode transformar. Nós devemos buscar e ter uma vida de oração constante, leitura da palavra, comunhão com os santos, e uma vida de se afastar-se do pecado do mundo, irmão. Porque Jesus fez isso, ele fazia isso, ele mostrava isso. Quando ele esteve aqui como homem, ele se separava e ia buscar a face do Pai. E ele fala: geração incrédula. Aquele pai não tinha mais fé. Aquele pai não tinha mais esperança da cura do filho. Talvez aquele pai não tinha mais, não achava mais que o filho sairia daquela situação. Tanto que ele procurou os discípulos não puderam fazer nada. Mas chegou aquele que pode fazer. Aquele que pode transformar a nossa vida. Aquele que pode mudar a nossa história. Aquele que pode transformar, curar, sarar, libertar. Olha o que eu estou falando no presente. Ele pode, ele faz, ele continua fazendo, ele continua realizando. E aí há um diálogo ali entre Jesus e o homem. E Jesus pergunta para ele no versículo 21, Pai, quanto tempo há que isso acontece? Jesus sabia o tempo, mas que Jesus queria ouvir dos lábios dele. Quanto tempo? Ele disse? Desde a sua infância. E ele traz um relatório, ele pega, joga na água, joga no fogo e quer matar ele. E ele diz: Senhor, tem compaixão de nós, nos ajuda. E ainda fala mais no versículo 23. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, ele fala: se o Senhor pode fazer alguma coisa por nós. E Jesus fala: se eu posso. Você está me perguntando se eu posso fazer? Tudo é possível ao que crê. E aí entra a questão: tudo é possível ao que crê. Agora lembre-se que a oração que é feita, a oração da fé, tem que ter a base, a vontade do Pai. Né? Tudo aqui não se refere a tudo que a gente pode imaginar, mas sim pela vontade do Pai. Estão entendendo? Se for da vontade do Pai, acontece. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele continua sendo Deus. Entende? Mas Ele pode fazer o impossível. Ele chega para o filho e diz, para o pai do menino e diz: se eu posso. Posso. Eu quero. Eu desejo. Jesus quer fazer na sua vida. Jesus deseja transformar a nossa vida. Jesus deseja fazer algo novo nas nossas vidas. E aí o pai do menino faz uma declaração que eu acho tremenda. Ele diz, o pai do menino clamando diz com lágrimas: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Nós precisamos reconhecer as nossas limitações diante de Deus. Nós precisamos falar: Pai, eu não estou crendo mais, eu não tenho mais fé, eu não tenho mais forças, eu não tenho mais condições, mas o Senhor pode realizar, o Senhor pode fazer o milagre, o Senhor pode transformar. Ajuda-me, Senhor. Nós precisamos pedir o socorro a Deus.
nós precisamos declarar a Deus: Senhor, a minha fé muitas vezes está associada a dúvidas, a incertezas e a incredulidade, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Estão entendendo, irmãos? Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu tenho algo para dizer para você nessa noite. Deus conhece as nossas fraquezas e as nossas limitações. Ele sabe o nosso limite. E Ele nos ajuda quando chegamos no nosso limite. Ele não vai dar nada além daquilo que nós possamos suportar. Você sabia disso? Então, se você chegou no limite, está ali, naquele limiar, que você não aguenta mais. E você já abriu a sua boca e já declarou: Senhor, para mim não dá mais. Eu já cheguei no meu limite, não aguento mais isso. Aí Ele entra com providência, irmão. Porque Ele conhece as nossas fraquezas. Por isso nós devemos confessar a nossa falta de fé. E mesmo assim orar, pedindo a fé necessária para as nossas vidas. Estamos vivendo em um tempo de extrema dificuldade. Um tempo onde pessoas estão largando a fé, abandonando a comunhão com Deus, para viver os prazeres do mundo. Mas diga comigo: eu não. Diga: eu não. Eu continuo servindo a esse Deus maravilhoso. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pode aplaudir a Jesus se você quiser. Eu já estou finalizando, irmãos, que hoje é mais cedo. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, versículo 24, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam: ele está morto. Ainda tem que sair, viu? O povo viu Jesus repreendendo o espírito, o povo dele morreu. Jesus matou ele. Ele não está morto. Mesmo que esteja morto, ele vai viver. E quando ele entrou em casa, os seus discípulos começaram a perguntar e conversar. Aí vem a fofoca gospel. Vem cá, rapaz, por que a gente não pôde expulsar? Peraí, rapaz, eu tentei, não fui. Por que não foi? Jesus, me diga aí qual foi o segredo. Por que eu tentei e o Tomé tentou e o outro não tentou e não conseguiu? Aí Jesus dá a resposta. Essa casta só se sai com oração e jejum. O que é que Jesus quis dizer com isso? Vida de comunhão com Deus. Vida de intimidade com Deus. Aquilo que eu falei aqui. Uma vida de oração, jejum, uma vida de busca ao Pai. Uma vida que a gente tem que ter constantemente oração, leitura da palavra, devocional, comunhão com os santos. Vida de afastar-se do mundo. Se nós mantermos esse padrão, né, de buscar as coisas do alto, as coisas de Deus, as coisas vão acontecer. Quando vir a batalha espiritual, você vai vencer. Você vai saber usar as armas que Deus já preparou para nós. Entendeu? Você não vai precisar chamar o pastor, você não vai precisar chamar o evangelista, você não vai precisar chamar o bispo, não. Eis que te dou autoridade para pisares em serpentes e escorpiões. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas.
Estão entendendo, irmãos? Entenderam? Diga amém. Por isso que Jesus falou. Os discípulos estavam desconectados. Ele levou 3 lá para cima e os camaradas ficaram sem entender. Aí o restante que estava lá embaixo também não estava entendendo nada. Tentaram expulsar o demônio e não fizeram. Eles só entenderam isso depois de muitos anos. Quando eles foram revestidos, quando eles receberam o Espírito, quando eles foram batizados. Aí eles entenderam a visão no monte. João entendeu. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. O reino de Deus é feito de princípios. E os princípios não são negociáveis. O princípio da oração, o princípio do jejum, o princípio da comunhão, o princípio da leitura da palavra, o princípio de reconhecer que há um mundo espiritual. Não há só esse mundo carnal. Estão entendendo, queridos? Quando nós entendermos isso, nós vamos enfrentar batalhas, lutas, tempestades, guerras. E vamos sair vencedores, porque Ele já nos garante a vitória. Amém, irmãos? Eu quero orar por vocês agora nessa noite. Orar para que o Senhor possa curar. Orar para que o Senhor possa libertar. Orar para que você possa receber o revestimento.